Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui novamente para mais um conteúdo e eu já quero pedir para você ficar até o final, porque é muito importante. Eu tenho dito, vocês sabem com frequência, que nós ainda vivemos sob o estigma de um golpe. E o Rachadinha vai tentar dar um golpe, nem que seja nessas eleições. E uma das peças que eles vão utilizar é o famoso filme que não foi registrado na Anvisa e eles vão, e talvez você não possa rodar, porque tem critérios básicos para o filme poder ser exibido, tem critérios, eles não cumpriram nenhum dos critérios. E vão vir com discurso de censura, que não pode passar o filme do papai, etc. e tal. Bem, a verdade outra é que agora o Lindbergh Faria faz uma representação junto ao STF, caiu nas mãos do Xandão para que o Rachadinha também seja investigado por conta desta grana, junto com Cláudio Castro e a manutenção do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Xandão já tomou providência, já mandou para a PGR, que deu 5 dias para fazer a análise e dar sequência. Esperamos que o senhor PGR acate o pedido do Xandão, e aí ele vai entrar num escopo de investigação para saber a motivação, se ele também não está, se ele está envolvido na trama golpista do 8 de janeiro, mas não entrou porque não apareceu nada sobre ele. Então, minha gente, quando um presidente como o nosso vai aos Estados Unidos e a notícia no mundo inteiro é elogiado no mundo inteiro, o Trump, inclusive, criticado pela sua postura que ele tentou nos Estados Unidos, criticaram mais o Trump do que o Lula, porque o Trump precisava dessa visita do Lula. Esse cretino, canalha, golpista, ele, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, se prestaram a fazer, depois da visita do Lula, esse teatro. Mas isso também tem a ver com uma cortina de fumaça, porque a ideia de fazer a visita ao Trump, que foi uma coisa muito mal arranjada, foi tentada, sem uma agenda específica, sem nada, tem alas já questionando que foi, quem sabe, para fazer um rearranjo de como esconder a grana, porque o troço está efervescente daquela outra parcela de grana que não foi contabilizada, que esses 61 milhões que foi para um fundo lá do advogado do Eduardo Bolsonaro. Então, a ideia de que ele foi lá e acharam um pretexto, inclusive para tirar o foco do Banco Master, para ser notícia a ida do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para se encontrar com Trump, que não se encontrava na agenda oficial, que não se encontrava um convite, que não se encontrava um e-mail de resposta. Foi cavado na marra, com uma visita que, segundo interlocutores, durou cerca de 10 minutos. Há um intervalo de tempo de 1 hora, mais ou menos, mas que eles possam ter transitado lá por dentro da Casa Branca. E o mais curioso é que uma colunista do UOL hoje declarou que ela cobre lá nos Estados Unidos, que a verdade é que a primeira coisa que nós temos que você tem que registrar. Trump perguntou o que o Lula tinha achado. O Trump perguntou ao Rachadinha o que Lula tinha achado do encontro. Ele disseram que o Lula achou bom. E ele também disse, eu também achei bom. Trump também disse, o Lula parece meio velho, mas quando ele fala, ele tem uma energia fantástica. Achei ele um cara muito bom. Ou seja, o Lula elogiou, o Trump elogiou o Lula na frente do Rachadinha. Aí, também, segundo as informações da colunista, o Trump não tratou muito, aí disseram que o Lula era mentiroso, o Trump não disse nada, já trocou de assunto, falou da reforma que está fazendo, daquela questão que está sendo questionada, que quer fazer quase como um bunker do salão de festas, etc. e tal. Em seguida foi interrompido, entrou um dos assessores, ele se virou para os assessores sem perguntar para o Rachadinha, para nada, para ninguém lá, o Bananês estava junto, o Paulo Figueiredo, não interessa. Ele foi falar da guerra do Irã, mas falando com um dos assessores. E o assunto ficou por aí. Não teve. Eles quiseram deixar um documento para o Trump, tentaram dar um presente da bandeira do Brasil para o Trump, que não recebeu, e ficou por isso mesmo. Até o presente momento, não havia havido nenhuma manifestação do Trump sobre essa visita do Rachadinha. Claro que ele tratou de fazer a foto. Foto essa que pode ser, inclusive, fake, porque, inclusive, um amigo meu, e eu também já sei fazer isso,
me mandou 2 fotos, uma dele na posição de sentido como estava o Flávio Bolsonaro, e uma outra ele fazendo certinho ao lado do Trump. Então, tem aí uma dúvida no ar se essa imagem não é fake. Então, minha gente, é um golpista, e ele foi lá fazer o quê? Foi de novo vender o Brasil para Donald Trump. Por isso a capa que eu coloquei. Então, ela ficou muito sugestiva, eu espero que você tenha gostado. Então, vamos ver o que isso quer dar nojo, mas nós precisamos assistir. Veja o que esse canalha diz depois de uma entrevista coletiva. Depois tem o William Vac, que faz um comentário muito interessante. Então, fica comigo até o final, já vai dando teu certinho, deixa teu comentário e compartilha esse vídeo. Precisamos bombar esse vídeo, porque as pessoas desinformadas precisam saber o que está acontecendo. Enquanto o presidente vai lá, fala de igual para igual, fala de soberania, fala em fazer parceria em terras raras, fala de Irã, fala de Cuba, fala de tudo, bota as cartas na mesa. Lula, aprendam isso. Aprendam isso. Foi Lula quem ditou as regras do jogo de como seria aquela reunião. Não teve salãozinho oval aberto, não teve entrevista coletiva. Lula disse, numa entrevista aqui no Brasil, que já vem impresso, não, para que nós vamos fazer entrevista coletiva agora? Nós nem conversando, nós vamos aqui para trabalhar. O Trump obedeceu. Depois chegou ao final, ficaram 3 horas, a paciente de 1 hora e pouco, foi mais de 3 horas. Aí o Lula, então, depois ao ser eles não deram entrevista coletiva juntos, e ficou isso. O Trump usou as redes sociais dele, o Trump elogiando o encontro, como é que foi, e o Lula deu entrevista coletiva para a imprensa lá nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. Mas vamos ver o que esse ridículo, os ridículos ali, desculpe, gente, fizeram. Vamos nessa, vamos assistir esses palhaços. Porque um povo inteligente é o que eu quero. Ao contrário de Lula, que insiste em transformar a educação pública brasileira num grande atraso, alguém que se orgulha de dizer que quanto mais ignorante for o povo brasileiro, melhor para ele, porque quanto mais inteligente é o povo, menos votam em Lula. Então eu sou o oposto, e foi um pouquinho essa tônica que eu tentei passar para o presidente Trump hoje, em especial com relação a outras pautas, como o presidente do Brasil atual, ele beijar países que são ditaduras, que são comandados por Hezbollah, por Hamas, diferente de mim, que vou abraçar países que são democracias, que são desenvolvimentistas e que podem fazer grandes acordos, né, com o nosso país. E, por fim, antes de fazer a leitura aqui dessa nota, também fazer uma outra diferenciação, né, que o quanto Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CVI e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Nós temos aí um em cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas. Esse é o desafio, fazendo sim acordos com diversos países, não apenas com os Estados Unidos, mas como aqui na América Latina, com Israel, Europa, qualquer país que queira de fato combater o crime organizado, como nós vamos fazer a partir de janeiro de 27 com muita seriedade. Então eu passo a fazer a leitura aqui da nota. Então aí ele fazer uma leitura da nota e ele mentiu do começo ao fim. Não foi nada disso. A questão do Lula dizer que manter o povo ignorante, Lula fez uma referência que a elite quer manter o povo na ignorância. Agora ele falou em países como o Hezbollah, os comandos do Hezbollah, sei lá mais o que ele falou aí, e o que ele foi fazer na Hungria, quando tinha um ditador lá, né, o Organ, o que eles foram fazer em El Salvador, né? E essas coisas não falam, então o cara mentiu do princípio ao fim. E quem é essa desgraça para falar em combater crime organizado, se ele é parte do crime organizado, se ele é ligado às milícias, se ele é ligado ao Comando Vermelho, se ele é ligado ao PCC, que está vendo tudo à tona agora. Então, é esse tipo de cretino que quer ocupar a presidência, mas, lamentavelmente, os bolsonaristas, que ou são desinformados, são iludidos, foram tragados por essa bolha, ou são tão criminosos quanto são eles. Essa é a verdade. Então, vamos agora ao que disse o William Vac. Mas fica comigo, porque esse conteúdo é muito importante, já vai dando o teu certinho, deixa o teu comentário e compartilhando depois valendo, tá bom? Vamos nessa. Vamos ver o que o William disse. Eleições brasileiras, uma foto com Donald Trump.
o presidenciável Flávio Bolsonaro acha que vale alguma coisa. Quem sabe, ocupa o lugar de outras fotos, como a cara do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a quem foi pedir dinheiro para fazer um filme sobre o pai, segundo Flávio. Ou ocupa o lugar das fotos do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, personagem de considerável destaque no bolsonarismo regional, alvo hoje de uma operação da Polícia Federal ligada ao escândalo do Banco Master. Mas o que a visita a Trump diz sobre o Brasil e os Estados Unidos sob um eventual governo de Flávio Bolsonaro? Ao lado dele estava o irmão Eduardo Bolsonaro, que se empenhou em conseguir que o governo americano prejudicasse o Brasil como forma de favorecer seu agrupamento político e por isso está sendo processado. Flávio prometeu coisas velhas, como resolver o contencioso comercial iniciado pelos americanos e aplaudido pelo irmão, mas prometeu também que o Brasil faria parte do escudo das Américas. É um tipo de alinhamento de defesa que sempre foi evitado pelas Forças Armadas daqui, mesmo mantendo estreitos laços com a potência militar americana. É curioso notar tal idolatria em relação a Trump, quando ele não hesitou em deixar Jair Bolsonaro abandonado, quando achou que Lula lhe ofereceria mais do que um político na cadeia. Atrelar o Brasil a Trump, como Flávio e seu irmão sugerem, não é só um erro estratégico no grande confronto geopolítico, no qual o que se exige do Brasil é um equilíbrio, coisa que Trump não tem. É mais, é submeter o interesse nacional brasileiro ao interesse de um agrupamento político comandado pelos Bolsonaros. A mesma crítica que sempre se fez a Lula e ao PT. Opa, microfone fechado? Sensacional, vou ficando por aqui, porque o William Vac matou a pau. E apesar dos pesares de tudo que esses canais fizeram, agora deu mais pauta ainda para o Lula, que é a soberania, cujos 72% da população é contra essa interferência internacional. E como é que vai ficar o empresariado brasileiro? Vão ficar com o pé atrás. Submissão. O Flávio Bolsonaro está sugerindo ser o governante, o emissário, no comando do Brasil, a mando dos Estados Unidos. É isso? Então é isso que nós temos que combater. Por isso eu vou pedir novamente para você dar o seu certinho, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo valendo. Eu vou ficando por aqui, dizendo que aqui é a Voz Libertadora, a verdade vem quem doer. Como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus, amém? E deixando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. E um beijão no seu coração e com a graça de Deus até o nosso próximo encontro. E eu dando meu tchauzinho aqui, dizendo fui. Não.